4.000 anos. Parecem tempo demais para uma história continuar viva. Mas existe uma ferida antiga que para muita gente ainda ecoa até hoje. Quando o mundo olha para a tensão entre Israel e Irã, enxerga política, guerra e poder. Só que a Bíblia nos convida a olhar muito mais para trás. Antes dos governos, antes das fronteiras, antes dos exércitos modernos. Tudo começa com uma promessa, com uma família e com uma longa espera. Essa história não nasceu em um palácio nem em uma sala de decisões. Ela começou na vida de um homem chamado Abraão e de sua esposa Sara. E para entender essa ligação, precisamos voltar ao começo de tudo, porque algumas escolhas atravessam gerações e deixam marcas profundas. A história começa em Ur dos Caldeus, onde Abraão vivia com Sara. Eles tinham uma vida conhecida, uma rotina estável e um caminho aparentemente comum. Mas um dia, Deus interrompeu tudo com uma ordem que mudaria a história. O Senhor mandou que Abraão saísse da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Ele deveria partir para uma terra que ainda lhe seria mostrada. Não havia mapa, não havia explicação detalhada, não havia nenhuma garantia humana. Havia somente a voz de Deus e uma promessa poderosa sobre o futuro. Deus disse que faria de Abraão uma grande nação e o abençoaria grandemente. Também disse que nele todas as famílias da terra seriam benditas. Era um chamado impossível de ignorar e uma promessa impossível de esquecer. Só havia um problema que tornava tudo humanamente impossível. Sara era estéril, e a Bíblia faz questão de deixar isso muito claro. A promessa falava de descendência, mas a realidade falava de vazio. A promessa apontava para muitos filhos, mas a casa deles permanecia em silêncio. Mesmo assim, Abraão não recuou diante da contradição do momento. Ele decidiu obedecer ao Senhor e seguir pela fé. Saiu com Sara, com seus bens e com tudo o que havia reunido ao longo da vida. Chegando à terra de Canaã, Deus apareceu novamente e confirmou a promessa. Se você gosta de entender a Bíblia com profundidade, inscreva-se no Discípulos da Bíblia e deixe o seu like. Porque o que acontece a partir daqui ajuda a entender muita coisa. O tempo passou e a promessa continuava sem se cumprir diante dos olhos humanos. Os dias viraram meses, os meses viraram anos e o filho não vinha. Abraão continuava crendo, mas a espera começou a pesar dentro daquela tenda. Sara olhava para o passar do tempo e via a esperança ficar cada vez mais distante. Foi então que Deus levou Abraão para fora e mandou que ele olhasse para o céu. O Senhor disse que sua descendência seria como as estrelas, impossível de contar. A Bíblia afirma que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, ele confiou mesmo quando ainda não podia enxergar a resposta. Mas a fé de Abraão não eliminava a dor da demora dentro de casa. E foi exatamente nessa demora que nasceu a decisão que mudaria tudo. Sara já não suportava mais esperar por algo que parecia distante demais. Então, ela apresentou a Abraão uma solução que naqueles dias parecia aceitável. Sara tinha uma serva egípcia chamada Agar e decidiu entregá-la a Abraão. A ideia era simples. Talvez o filho prometido viesse por meio dela. Abraão ouviu a proposta e aceitou aquilo que parecia uma saída para a promessa. Agar engravidou, e a partir desse instante, a paz daquela casa começou a desaparecer. Quando percebeu que estava grávida, Agar passou a olhar Sara com desprezo, e Sara, ferida por dentro, começou a tratá-la com dureza. O que parecia uma solução começou a se transformar em conflito. E foi assim que uma ferida antiga começou a se abrir dentro daquela família. Sem suportar a pressão dentro da tenda, Agar fugiu para o deserto. Era uma mulher grávida, sozinha e ferida, caminhando sem rumo. Mas foi exatamente ali, no lugar da fuga e do cansaço, que Deus a encontrou.
o anjo do Senhor apareceu junto a uma fonte no deserto e falou com ela. Perguntou de onde vinha e para onde ia, como quem toca a dor antes de dar a resposta. Agar disse que fugia da presença de Sara, sua senhora. Então veio uma palavra difícil, mas também cheia de promessa. Ela deveria voltar, mas não voltaria vazia. Deus havia visto sua aflição e ouvido seu sofrimento. Isso mostra que, mesmo no conflito, o céu continuava acompanhando cada passo daquela história. O anjo disse que o filho de Agar se chamaria Ismael. Esse nome carregava uma mensagem: Deus ouve. O Senhor prometeu que faria dele uma grande descendência, ou seja, Ismael não nasceu fora do cuidado de Deus. Ele também seria pai de um povo numeroso e forte, mas junto com a promessa veio um retrato de tensão. Sua história seria marcada por conflitos e por uma vida de oposição. A Bíblia já mostrava que aquela ferida não terminaria dentro da primeira geração. O menino ainda nem havia nascido, e sua trajetória já apontava para a luta. Agar voltou, e no tempo certo deu à luz Ismael, filho de Abraão. Durante muitos anos, Ismael foi o único filho de Abraão. Aos olhos humanos, tudo parecia resolvido. O herdeiro já estava na casa, crescendo diante do pai, ocupando seu lugar. Mas Deus ainda não havia encerrado o que prometera desde o princípio. Quando Abraão já tinha idade avançada, o Senhor apareceu novamente. E dessa vez falou com clareza ainda maior sobre a aliança. Disse que Sara, a mulher antes estéril, teria um filho. Parecia impossível demais para a lógica humana. Mas a promessa de Deus nunca dependeu da lógica humana para se cumprir. E foi nesse momento que a história tomou um rumo decisivo. Deus disse que o menino se chamaria Isaque, e com ele seria estabelecida a aliança da promessa. Abraão ouviu aquilo já amando Ismael profundamente. Por isso, seu coração se apertou diante daquela revelação. Ele até pediu a Deus que Ismael vivesse diante dele. Mas o Senhor respondeu de forma precisa e sem confusão. Ismael seria abençoado, multiplicado e se tornaria uma grande nação. Porém, a aliança específica seguiria por Isaque. Aqui está uma chave central dessa narrativa bíblica. Bênção para Ismael, mas a linhagem da promessa através de Isaque. No tempo determinado por Deus, Sara concebeu e deu à luz Isaque. O filho da promessa finalmente havia chegado. Depois de anos de espera, silêncio e dor, o impossível aconteceu. Aquela tenda agora tinha um menino nascido pela fidelidade de Deus. Mas a chegada de Isaque não apagou as marcas do que já havia acontecido. Pelo contrário, trouxe para a superfície uma tensão que já estava viva. Agora, havia 2 filhos dentro da história de Abraão. Um ligado à pressa humana diante da promessa, e outro ligado ao cumprimento sobrenatural daquilo que Deus havia dito. E foi aí que a divisão daquela casa se tornou impossível de esconder. Foi durante o crescimento de Isaque que a tensão explodiu de vez. A Bíblia diz que Sara viu Ismael em uma atitude que a feriu profundamente. Algumas traduções falam em riso, outras em zombaria. Mas seja como for, Sara percebeu que aquela convivência não podia continuar. Então, ela foi até Abraão com uma exigência dura e definitiva. Pediu que Agar e Ismael fossem mandados embora da casa. Disse que o filho da serva não herdaria com Isaque, o filho da promessa. Para Abraão, aquilo foi extremamente doloroso. Ismael também era seu filho, e seu coração estava dividido. Aquela não era apenas uma crise familiar, era uma separação que marcaria gerações. Deus então falou com Abraão e mandou que ele ouvisse Sara. O Senhor deixou claro que a linhagem da promessa seguiria por Isaque. Mas também reafirmou algo que não podia ser esquecido. Ismael não seria abandonado no deserto da história, porque ele também era descendente de Abraão. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e tomou uma decisão amarga. Deu pão e água a Agar e a despediu com o menino.
É uma das cenas mais duras de toda a narrativa bíblica. Uma mãe saindo para o deserto com seu filho, carregando dor e incerteza. E mais uma vez, aquela ferida saía da tenda e entrava na história. Quando a água acabou, Agar se afastou e começou a chorar. Ela não queria ver o menino morrer diante dos seus olhos. Mas foi nesse instante de desespero absoluto que Deus interveio outra vez. O anjo do Senhor chamou Agar e disse para ela não temer, porque Deus tinha ouvido a voz do menino. Então o Senhor abriu seus olhos e ela viu um poço de água. Agar encheu o odre e deu de beber a Ismael. A Bíblia diz que Deus estava com o menino enquanto ele crescia. Ele viveu no deserto, tornou-se flecheiro e formou sua própria descendência. Ou seja, Ismael saiu da casa de Abraão, mas nunca saiu do alcance de Deus. Mais tarde, Gênesis mostra que Ismael teve 12 filhos, 12 príncipes, exatamente como o Senhor havia prometido a Abraão. Isso confirma que a bênção sobre Ismael era real. Ele se tornou pai de povos numerosos, ligados às regiões do deserto. Já Isaque seguiu a linha da aliança estabelecida por Deus. Isaque gerou Jacó, e Jacó teve seu nome mudado para Israel. Foi a partir dele que nasceram as 12 tribos de Israel. Aqui, a Bíblia deixa a base bem clara para quem quer entender essa história. Israel está ligado à linhagem de Isaque, o filho da promessa. E Ismael está ligado a uma descendência forte, numerosa e separada. É nesse ponto que muita gente começa a fazer a pergunta mais importante. Se Israel vem de Isaque, então onde o Irã entra nessa história? E aqui, precisamos ter cuidado para sermos fiéis ao texto bíblico. O Irã moderno não aparece como descendente direto de Ismael. Os persas, ancestrais dos iranianos, tinham outra origem histórica. Mesmo assim, a Bíblia fala da Pérsia em momentos decisivos, e é justamente aí que a conexão com o tema começa a aparecer. Não por uma linha biológica direta como a de Israel, mas por uma ligação histórica, espiritual e profética que surge depois. E é isso que vamos entender na próxima parte. Na Bíblia, o nome que aparece não é Irã, mas Pérsia. E isso já nos dá uma pista importante para entender a conexão. Os persas entram na narrativa bíblica em um momento decisivo para o povo judeu. Depois do exílio na Babilônia, foi um rei persa, Ciro, que permitiu o retorno dos judeus. Foi ele quem abriu o caminho para a reconstrução de Jerusalém e do templo. Ou seja, em um primeiro momento, a Pérsia não aparece como inimiga de Israel. Ela surge como parte do cenário em que Deus move a história do seu povo. Isso mostra que a ligação entre Israel e o território do atual Irã é antiga, mas ainda não era a tensão que o mundo vê hoje nas manchetes. A história ainda tinha muitas camadas para atravessar antes de chegar ao presente. Outro momento marcante acontece no livro de Ester. A história se passa justamente dentro do Império Persa. Ali, o povo judeu volta a enfrentar a ameaça de destruição. Amã planeja exterminar os judeus e a tensão cresce dentro da corte. Mas Deus age nos bastidores e preserva seu povo mais uma vez. Esse detalhe é importante porque mostra algo profundo na narrativa bíblica. Mesmo quando o nome de Deus não aparece de forma explícita, sua mão continua guiando a história. A Pérsia, portanto, não está fora do enredo bíblico. Ela já aparece ligada ao destino do povo de Israel em momentos decisivos. E isso ajuda a entender por que tanta gente enxerga essa relação com tanta seriedade espiritual. Agora vem o ponto mais importante para não confundir a história. Biblicamente, Israel está ligado à linhagem de Isaque, filho da promessa. Já o Irã moderno não é apresentado como descendente direto de Ismael. Então seria errado dizer que Israel e Irã são dois povos saídos diretamente dos dois filhos de Abraão. A Bíblia não afirma isso dessa forma. Mas ela revela, sim, uma raiz espiritual de separação e tensão que começou naquela casa.
Uma ferida nasceu entre Sara e Agar. Depois passou para Isaque e Ismael. E com o passar dos séculos, essa memória de divisão continuou ecoando em povos e narrativas. É por isso que Abraão ainda aparece no centro dessa conversa. Quando olhamos para Israel e Irã hoje, vemos política, estratégia e ameaça militar. Mas a Bíblia nos ajuda a enxergar uma camada mais profunda do que apenas a superfície. Ela mostra como decisões tomadas na pressa podem abrir feridas longas demais. Mostra como uma promessa divina, quando misturada com ansiedade humana, pode gerar divisão. Mostra também que Deus nunca perdeu o controle da história, mesmo quando a família de Abraão se partiu. Ismael foi abençoado, Isaque recebeu a aliança. Israel nasceu dessa linhagem. E a Pérsia, ancestral do atual Irã, entrou na história bíblica como parte do cenário dos judeus. Por isso esse tema toca tanta gente com tanta força até hoje. Então, o que a Bíblia revela sobre Israel e Irã? Revela que por trás das guerras existem histórias antigas que o tempo não apagou. Revela que antes dos exércitos já existiam feridas, antes das ameaças já existiam separações. E o que Abraão tem a ver com isso? Tudo. Porque foi dentro da sua casa que essa fratura começou a aparecer. Uma promessa, uma espera, uma decisão e uma divisão. E desde então, os ecos dessa história atravessaram gerações. Porque algumas escolhas não terminam no dia em que são feitas. Elas continuam falando ao mundo por séculos. No fim, essa história mostra que escolhas humanas podem atravessar gerações. Mas Deus continua soberano acima de tudo. Quando olhamos para Israel e Irã, vemos não só um conflito atual, mas ecos de uma história antiga que a Bíblia ainda ilumina hoje. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. A palavra de Deus continua viva. E inscreva-se no canal Discípulos da Bíblia para mais vídeos como esse.